Nós vamos começar com went to e was. Qual que é eu fui? Os dois são eu fui? São, os dois são eu fui, eu fui. Nós vamos falar sobre isso. Show de bola! Gente, primeira coisa, a gente tem que entender a língua portuguesa. Uma pessoa para aprender um segundo idioma tem que conhecer o primeiro? Tem. Não precisa ser expert, não precisa ser Camões, que nem o Carlos Drummond de Andrade, que nem o Machado de Assis, o Essa de Queiroz. Não, não precisa. Esses caras são os gênios da literatura. Mas a gente tem que saber. Então vamos lá. Primeiro, olha só essa primeira frase aqui. Eu fui comer pizza. Eu fui comer uma pizza. Eu fui comer uma pizza. Vocês têm que identificar que esse fui comer, o que que é? É o verbo ir. Você não foi lá comer. Você podia comer na tua casa, mas você foi lá comer. Vocês conseguem perceber que isso aqui é o verbo ir? Eu estou falando sério, eu vou chegar onde vocês querem. Eu vou chegar onde vocês querem. Mas vocês conseguem ver? Eu fui comer uma pizza. Eu podia comer aqui em casa, mas daí eu saí de aqui em casa, peguei minha família, peguei meus filhos, minha mulher, e fui até lá na pizzaria comer a pizza. É verbo ir. Agora, essa segunda frase aqui, ó, eu fui casado. Aí, isso aqui é verbo ir? Eu fui casado? Eu fui casado? Eu me locomovei aqui e me tornei casado? Não. Essa segunda frase, o que que é? É o verbo ser. Eu fui casado, do verbo ser. Eu fui pobre, eu fui magro, eu fui roubado. Não é verbo ser. E o primeiro fui é uma coisa. O segundo fui é outra. Não é o mesmo fui. Um é do verbo ir, o outro é do verbo ser. Eu fui xingado. O que que é aí? É verbo ir ou verbo ser? É verbo ser. Eu não me locomovi lá e me xingaram. Eu estava lá. Então é verbo ser, verbo estar. Eu fui, quer dizer, é a voz passiva. Eu fui xingado, é verbo ser, não é verbo ir. O que que é eu fui dormir? Quem sabe? É o verbo ser? É o verbo estar dormindo? Não. Eu fui. Eu estava na sala, aí eu levantei, desliguei a televisão, brinquei um pouquinho com o meu cachorrinho, pus o gato para fora de casa, fui na geladeira, tomei uma água e fui. Saí da cozinha e fui dormir. É verbo ir. E tem um terceiro caso aqui que é interessante, ó. Eu fui dormindo. Esse daí eu fui dormindo pode confundir com eu fui dormir. Ó, o que que é eu fui dormindo? É estar dormindo? Não. Eu fui para algum lugar, de que jeito? Dormindo. Então, o que que é esse fui aí? É o verbo ir. Se por acaso esse eu fui dormindo não, é eu estava, estou dormindo. Não. Eu fui para algum lugar, de que forma? Dormindo. Agora, veja bem, eu vou colocar uma frase em língua portuguesa. Eu fui comer uma pizza. É aquela frase lá de cima. Eu fui comer uma pizza. Então, vocês já identificaram que é do verbo ir? Se for do verbo ir, é passado de go. Qual que é o passado de go? I went to. I went to eat a pizza. Aí é went to, pessoal. Eu fui comer é passado de ir. I went to eat. Aí vocês observam que tem um negrito no to. Presta atenção, presta atenção, presta atenção, presta atenção. As coisas não são tão simples assim de ser explicado. Por que que é I went to? Não é eu fui comer. Olha na frase em português, o segundo verbo não está no infinitivo, comer. Toda a locução verbal, gente, toda a locução verbal da língua portuguesa e da língua inglesa, o segundo verbo está sempre no infinitivo. Sempre é, sempre é, sempre é, sempre. Toda a locução verbal, o segundo verbo está no infinitivo. Como é que é o infinitivo do verbo em inglês?
não é to eat. Então, esse to aí não pertence ao went. Pertence ao segundo verbo, tem que estar no infinitivo. Então, é to eat. I went to eat a pizza. Perceberam? Esse to aí não é o para, de eu fui para. I went to, eu fui para. Não é esse daqui. Esse aqui não é. Esse aqui é o to do infinitivo do verbo que vem na frente. Eu fui casado. Eu fui casado. Gente, vocês conseguem ver que isso aí é o verbo ser? Se não, teria um outro verbo na frente. Para quem não consegue ver, o que é casado? Casado não é um adjetivo? Nunca vai ser verbo ser e outro verbo. Porque daí o verbo tem que estar no gerúndio, tem que estar no ing. Eu estou falando de verbos do infinitivo. Aí o que é? Depois de fui, o que é? Eu fui, adjetivo, casado. É verbo ser. Se é verbo ser, é o verbo to be. Como é que é o passado do verbo to be, primeira pessoa? I was married. Um é o verbo ir, outro é o verbo ser. Pô, é muito simples isso, é só pensar um pouco, pô. Dá para sacar que é verbo ser? Eu não fui lá e me xingaram. Eu estive lá, eu estava lá e lá fui xingado. Quer dizer, é a voz passiva do ato de ser xingado. Para quem quiser uma explicação mais gramatiquenta que eu não gosto. Eu fui xingado, é verbo ser. Se é verbo ser, é passado do verbo to be. I was cursed. Eu fui dormindo. Né? Talvez alguns de vocês possam ter estranhado. Mas por que o tio Beto colocou, né? Eu fui dormir, depois o eu fui dormindo? Pelo que eu vou explicar aqui agora, para fechar com chave de ouro esse assunto, vocês nunca mais podem errar isso aqui. Eu fui dormindo. Então veja bem. I went sleeping. Coloca aí, Rafa. Ó, gente. I went sleeping. Ó. Eu fui dormindo. Tá vendo como sumiu o tio daí? Por que sumiu o tio daí? Presta atenção. Presta atenção. Presta atenção. Presta atenção. Por que sumiu o tio daí? Porque o segundo verbo não está mais no infinitivo. Ele está como advérbio. Como é que eu fui? Advérbio de modo. Já não é mais verbo. Por isso que está no ing. O ing não transforma em substantivo? Está aí a prova. Esse sleeping aí já não é mais verbo. Já é o quê? Substantivo no lugar de um advérbio. Como que eu fui? Advérbio de modo. Então, por isso que não tem o to ali. Tá vendo como o to não pertence ao went? O to pertence ao verbo da frente, que nem o exemplo anterior, que é o que eu vou colocar aqui agora. I went to sleep. Tá vendo o to aí em negrito? Por que é to aí? Porque eu tenho um verbo, olha aqui, sleep. Sleep é verbo. Sleep é verbo. Sleeping não é verbo. Sleeping aí é um advérbio. ING não tem nada a ver com gerúndio. ING transforma verbos em substantivos. Aqui, no caso, está sendo usado como um advérbio de modo. Como é que eu fui? Eu fui dormir. Você quer vir estudar inglês comigo ao vivo? Então, eu abro o curso sempre em fevereiro e agosto. Então, janeiro e julho, você entra no site, né, que está aqui na tua tela, e faça a sua inscrição. Escolha o teu melhor horário e venha aprender a falar inglês ao vivo comigo. Agora, você não tem tempo, você não pode se comprometer com o horário, não tem problema. Você pode participar da plataforma do English Express. O link está aqui. E você pode estudar sozinho, com todos os meus segredos. Você estuda no conforto do seu lar. Venha!